Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre projetos sociais da Justiça Federal. Comigo no estúdio continua o doutor Antônio César Bochenek. Doutor, o senhor como juiz federal tem um papel muito importante dentro da sociedade. Para início de conversa, a própria Justiça Federal em Ponta Grossa foi uma conquista da sociedade. Porque, infelizmente, às vezes quem está em Brasília acha que Ponta Grossa, por estar a 100 quilômetros de Curitiba, não precisa de alguns organismos próprios da máquina federal. E não é assim. É um polo regional, demanda, obviamente, autonomia, né? As coisas não são simples. É como achar que Campinas não precisa de nada porque está do lado de São Paulo. Não é verdade, né? Então, Campinas precisa, assim como Ponta Grossa também precisa. E lógico que eu acompanhei esse processo, eu já estou há 30 anos em Ponta Grossa, então, e vi como as autoridades gostaram de finalmente receber a Justiça Federal, ver o andamento e o desenvolvimento da Justiça Federal na cidade. E o senhor é pontagrossense, né? O senhor, o procurador Oswaldo Sovec também, e é lógico que vocês têm um vínculo com a comunidade que é diferente. Mas, independente desse vínculo, a Justiça Federal demonstrou uma forte preocupação social nos últimos tempos. Existe um dinheiro, que é um dinheiro de multas, se eu não me engano, que é arrecadado, e esse dinheiro pode ser aplicado em projetos na cidade. E vem sendo aplicado a exemplo do que ocorreu no Hospital da Criança, aqui em Ponta Grossa, né? Eu gostaria que o senhor nos explicasse como esse dinheiro é gerido, como os projetos são selecionados e, antes de mais nada, como cidadão, eu agradeço ao senhor, ao do procurador Oswaldo Sovec, por terem injetado dinheiro no nosso hospitalzinho, como a gente fala, né? Hospital João Vargas de Oliveira. Então, obrigado e, por favor, se o senhor puder explicar. Tá, realmente, a parte nossa, quanto servidores públicos, ela também consiste em retribuir, dar um retorno àquilo que as nossas instituições fazem parte e integram a sociedade. Nós temos alguns processos que, então, demandam o que temos alguns valores para serem aplicados. Logicamente, nada mais importante que sejam utilizados nas questões da nossa cidade, questões locais. Especificamente em relação a essa questão do Hospital da Criança, né, o nosso hospitalzinho, então abrimos, né, tínhamos uma verba para ser aplicada em saúde, destinada para isso, e abrimos um espaço para que a comunidade apresentasse projetos, né, não só as instituições públicas, o Estado, o município, mas também outras atividades relacionadas à saúde, como, por exemplo, a Universidade Federal Tecnológica e o EPG apresentaram projetos de pesquisa, ciência, tecnologia voltada para a saúde e foram contemplados com esses recursos. Mas o que nos deixa bastante satisfeitos e felizes com esse processo é que, juntamente com o Hospital da Criança, foi desenvolvido um trabalho de associação de algumas pessoas e também de alguns funcionários do Hospital da Criança e preocupados em dar melhorias de condição que às vezes o próprio município, o próprio Estado não tem como aplicar, né? O Estado e o município passam por processos licitatórios, tem que destinar valores, tem que pagar as folhas salarial e eventualmente esse plus, né? Um pouco a mais, há limitações do próprio orçamentárias, inclusive limitações da lei de licitação que não são passíveis de serem dadas pelos órgãos públicos. E com isso, então, a destinação desse dinheiro promoveu essa sinergia, né, de dar esse algo a mais, dar um pouquinho mais de conforto na qualidade dos móveis, no ar-condicionado, na TV, na estrutura física do Hospital da Criança e também as pessoas que lá trabalham, os servidores municipais que lá trabalham, sentiram-se mais motivados, mais reconhecidos, mais pertencentes à instituição Hospital da Criança e começaram a desenvolver outras atividades. E as coisas estão ganhando um corpo bastante interessante, porque o próprio hospital universitário criou uma associação chamada Abrace o HU, o próprio pronto-socorro também, os funcionários, a comunidade envolvida criou uma associação chamada APROS, que é a Associação Pró Pronto-Socorro. Então hoje nós temos 3 associações que estão começando a dar passos significativos, mas não é o Bochenek, o Ney, o prefeito, não, somos todos nós que fazemos parte da comunidade, mas principalmente aquelas pessoas que estão lá envolvidas, que sabem o que precisa, sabem o que é necessário, que veem as necessidades e com isso então eles
eles também estão dando a sua parte, contribuindo. Então, inicialmente, nesse projeto, nós, para o Hospital Regional, do Hospital da Criança, foram destinados praticamente R$1 milhão, com 2 reformas do centro de unidade de tratamento intensivo, não é UTI, centro de tratamento intensivo, CTI, pode possibilitar em breve a realização de cirurgias mais simples, né, claro, ali, um atendimento melhor, com reformas também das enfermarias, o quarto, e também houve envolvimento para que os próprios empresários, né, adotem uma enfermaria, adotem uma brinquedoteca, a brinquedoteca está quase pronta, deve ser inaugurada em breve, para que haja também aquela conscientização, né, um grande empresário, pessoas físicas mesmo da cidade, né, que tem empregados, eventualmente os empregados utilizam o Hospital da Criança. Então é um retorno, uma sinergia muito grande entre toda a sociedade civil e a instituição, no caso o Hospital da Criança, dentro desse processo de melhoria do serviço público. Então, como as coisas estão acontecendo, estão avançando, né, há muitos voluntários, há voluntários que inclusive dão lá R$10 por mês, há voluntários que vão lá trabalhar, há voluntários que fazem projetos de forma gratuita, outros que fazem doação maiores. Então, há realmente uma sinergia muito grande voltada para a melhoria do serviço público e de saúde na cidade. E o que é mais importante da minha visão aqui, de quem está de fora, vendo todo esse processo acontecer, e de fora eu digo que não estou trabalhando no hospital, né? Estou envolvido com o projeto, mas é que a motivação dos servidores realmente é muito importante e trabalhar motivado não tem preço, e certamente isso você vê também nas pessoas que vão até o hospital, né? As pessoas que são atendidas estão vendo essa melhoria e, logicamente, ir para o hospital ninguém quer, né? E ser atendido ninguém quer. Agora, se tiver condições boas lá, minimiza essa dor, esse sofrimento das pessoas que precisam e sabe que é certo que todo mundo precisa ou vai precisar um dia na vida de um sistema de saúde público bom e adequado. A máquina pública, no caso a prefeitura, é um hospital municipal, ela tem feito aquilo que era possível e impossível, do ponto de vista contábil, né? Porque a Constituição preconiza 15% em saúde. A Prefeitura de Ponta Grossa gasta, em média, 26%. Dependendo do mês, passa disso. Né? Mas no ano, geralmente, fica em 26%. A estrutura básica, ela é fornecida. Mas é lógico que aquele mimo a mais, aquele fator a mais que existe num hospital privado, onde as consultas custam muito caro, diga-se de passagem, e aqui eu não estou falando mal dos médicos, pelo contrário, né? É uma questão natural, saúde custa caro. Então, esse algo a mais acabou sendo incorporado nesse projeto. E eu achei muito interessante que vocês abraçaram a ideia da Justiça Federal, né, e estimularam a própria associação a continuar buscando recursos daí na iniciativa privada. Doutor, em relação aos projetos sociais, o senhor falou de outros projetos ali, além do Hospital da Criança. Como é feito o processo, em primeiro lugar, de recolhimento desse dinheiro? São dinheiro de multas, como eu comentei no começo, multas processuais, ou vem de outra fonte? E como é feita a seleção desse tipo de projeto? Pois é, assim, existem várias formas, né? Por exemplo, na parte penal, há multas, pagamento de prestação pecuniária, que nós chamamos de um tipo de pena, e outros acordos para suspender o processo e resolver. Então, esses valores penais, né, são destinados, nós chamamos aqui um sistema de Siscopem. É a vara criminal que atua, que faz esse encaminhamento, recebe projetos das entidades beneficiárias, abre-se um edital, recebe projetos e os projetos mais adequados àquele espírito do edital são contemplados, né? São Siscopem penal. Algumas questões nós temos também processos cíveis, né? Essa questão na saúde, por exemplo, foi acordo que foi realizado numa ação judicial e que os valores teriam que ser depositados nesse processo, né? E esse processo ser revertido para a área de saúde. Há outros processos que são destinados, por exemplo, à assistência social, foram destinados aqui, havia um processo, por exemplo, que por falta de uma certidão lá no ano de 99, eram R$400 mil que seriam destinados ao governo federal ao governo municipal, não foi feito. O processo demorou 17 anos, chegou ao final, teríamos que entregar. Então entregamos às entidades
assistenciais da cidade, que estavam cadastradas lá em 99, que até hoje, aproximadamente 4 milhões de reais. Algumas não existiam mais, então nós dividimos entre as outras que estavam cadastradas na assistência social da prefeitura. Então são situações, essas situações cíveis não são situações que existem cotidianamente, mas eventualmente um processo ou outro é possível realizar algum acordo ou um pagamento de uma multa, o penal também é o pagamento dos chamados acordos das delações premiadas, que a gente vê muito na Operação Lava Jato, que eventualmente, então esses valores podem ser destinados e são destinados basicamente para questões de saúde e assistência social na nossa cidade. Mas podem ser destinados também para a melhoria de um órgão público federal, para uma construção, melhoria, uma reforma de um órgão, né? Então, à medida que os recursos vão saindo e as relações da onde eles vêm, né, e para onde eles devem ir para guardar uma relação em relação ao tipo de demanda que está sendo debatida. Esse dinheiro também poderia ser simplesmente devolvido para a União, né? Ou não? Teria que ser obrigatoriamente aplicado na comunidade? Não, em regra, acontece isso em todos os lugares. Há uma aplicabilidade desses recursos na própria comunidade. É porque eles não são fixos, não existe sempre, são situações excepcionais, né? Então, logicamente, se não for aplicado em nada, a devolução seria... nesse caso não tem aplicado, ninguém quer aplicar, ou o juiz decide devolver para a União, é o procedimento comum, né? Assim, a última razão, né? Que nem quem não tem herança, né? Se tem herdeiro, o herdeiro recebe, se não tem herança, vai para o Estado também. Então a lógica funciona da mesma forma. Perfeito. Bom, no caso, é lógico que vocês, conhecendo a comunidade, acabaram tendo uma certa vantagem nisso. Porque como vocês são naturais daqui, eu digo vocês, o senhor, né, Antônio Bochenek, e também o procurador Oswaldo Sovec, e outras pessoas que também são naturais de Ponta Grossa, trabalham na Justiça Federal, o conhecimento da realidade local facilita a aplicação desses recursos, né? Sim, de uma certa forma sim, mas o que nós procuramos fazer, porque nós acabamos não conhecendo toda a realidade da cidade, a gente conhece um ponto ou outro. Então, nesse caso específico do Hospital da Criança, foi aberta uma audiência pública, foi aberto um prazo para que as pessoas viessem, né? Foi divulgado isso na comunidade, principalmente nos meios de saúde, para que viessem nos apresentassem os melhores projetos. Então, que a gente acaba sabendo que existe. Eu, particularmente, no Hospital da Criança, no pronto-socorro eu já tinha ido, já, inclusive ser atendido lá no passado, mas eu nunca tinha ido no Hospital da Criança, então eu não conhecia a realidade. Quando recebemos o projeto, a gente recebeu o projeto, pareceu interessante, fomos fazer uma visita ao Hospital da Criança, vemos as condições, as pessoas nos explicaram, assim como fizemos visitas aos outros locais que nos apresentaram para saber como melhor empregar, né? Então, não foi só de falar, alguém pediu, não, tem todo um processo, né? Primeiro, de abrir isso a todos, a oportunidade de apresentar projetos, depois visitas aos projetos que são mais relevantes no nosso entendimento, de acordo com aquilo que está sendo destinado, e depois, logicamente, a destinação e acompanhamento e com prestação de contas, inclusive, da utilização desses valores junto ao processo judicial. Em alguns casos, as verbas também, quando vem verbas destinadas à saúde ou verbas federais, a gente encaminha isso até o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, para que haja acompanhamento. Então, é todo um processo dessa forma. Então, é claro que conhecendo, acho que morando aqui, a gente trabalha mais aqui, sabe a realidade, isso é importante. Mas, logicamente, como não conhecemos tudo, abrimos esse processo e deixamos bem democrático, de forma que todos tenham a oportunidade de apresentar esse processo. Porque, como eu lhe falei, eu não conhecia o Hospital da Criança, vendo as condições que estavam um ano atrás. Como eu disse, o Poder Público Municipal fez a sua parte, né? Como você citou, mais do que o valor do orçamento é gasto com saúde, mas o que foi feito ali é um plus, é um mimo, é um a mais, né? O a mais da obrigação do Estado. E isso, sem dúvida alguma, e repito, isso não vou cansar de repetir, eu tenho conversado com algumas pessoas, vendo a motivação delas em ajudar, em contribuir, em trabalhar, em estar presente, em realizar outras ações, que melhora a sua condição de trabalho, mas também melhora, e principalmente melhora a condição daquelas pessoas que precisam do serviço público de saúde e vão até lá. Então, acho que é uma energia positiva de todos os lados que tem caminhado bem e acho que é um exemplo bom de união da sociedade, né, junto com as instituições, né, seja pública, estadual, municipal, federal, para que a gente possa ter realmente uma cidade, um lugar que nós vivemos muito melhor. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu agradeço agradeço também toda a iniciativa que a imprensa vem, nos divulga, divulga essas ações que são importantes, não só
para nós, a Justiça Federal, mas é importante para toda a comunidade. Então, nesse sentido, convida, né, que as pessoas, né, de repente, vão lá conhecer, de repente que nós temos uma condição, de repente não utilizamos o pronto-socorro, não utilizamos o Hospital da Criança, vão conhecer, acho que é público, é da cidade, é nosso, e quem sabe as pessoas possam também colaborar de alguma forma, não exclusivamente com doação, com dinheiro, mas eventualmente tem pessoas que vão lá fazer visita para alegrar, para visitar, para contar uma história, e tudo isso é válido dentro desse processo de construção de uma sociedade cada vez melhor. Novamente, obrigado. Vamos encerrando o programa por aqui. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora e até a semana que vem.